Eu sou o Arauto do Medo. E hoje, no canal O Medo, você vai ouvir 3 relatos sobrenaturais que desafiam tudo o que conhecemos sobre o mundo dos vivos. Ecos do passado, presenças invisíveis e acontecimentos que nunca encontraram explicação. Fique atento. Às vezes, o que começa como um simples relato termina como um aviso. Você já ouviu falar do ritual das 7 almas? Dizem que na última sexta-feira de cada mês existe uma igreja onde quem entra à meia-noite pode pedir qualquer coisa: amor, fortuna, vingança. Mas ninguém fala sobre o preço. Um preço que caminha logo atrás de você. Fica até o final, porque essa é uma das histórias mais estranhas e assustadoras já contadas. E depois de ouvi-la, talvez você nunca mais ande sozinho à noite. Tudo começa em uma pequena cidade esquecida pelo tempo. Lá no alto da colina, existe uma igreja antiga com paredes manchadas e um sino que ninguém mais toca, mas que curiosamente toca sozinho, sempre na última sexta-feira do mês, sempre à meia-noite. E é exatamente nesse momento que o portão de ferro se abre, rangendo como se respirasse, chamando quem tiver coragem ou desespero suficiente para atravessá-lo. O ritual é simples, dizem. Você precisa apenas dar 7 voltas ao redor da igreja, rezando 7 preces, uma para cada alma que ali repousa. Na primeira volta, o vento sopra. Na segunda, o frio aumenta. Na terceira, você sente que não está sozinho. Dizem que a cada volta, uma alma desperta. E quando a 7ª oração termina, elas estão lá, as 7, atrás de você, imóveis, silenciosas, apenas esperando. E é nesse momento que o impossível acontece. Você pode pedir qualquer coisa, mas cuidado, toda dádiva tem um preço. E nesse lugar, o pagamento nunca é em dinheiro. Um homem pediu riqueza. No dia seguinte, encontrou ouro enterrado no quintal. Ficou rico, mas nunca mais dormiu em paz. Jurava ouvir 7 passos atrás de si todas as noites e até enlouquecer. Uma mulher pediu o amor de volta. Ele voltou, mas nunca mais piscava. E seu corpo estava sempre frio. Outro pediu vingança. Foi atendido, mas sonhava todas as noites com o rosto da vítima, cada vez mais perto, como se estivesse voltando para cobrá-lo. Quando o último amém é pronunciado, o mundo inteiro parece parar. Nenhum som, nenhum vento, nenhum grilo. E você sente, não precisa olhar, mas sabe que eles estão ali. 7 presenças frias, 7 olhos invisíveis, 7 almas, esperando o seu desejo. Você fala e o ar responde, sem voz, sem rosto. Apenas um sussurro distante. Está feito. Você volta para casa. O portão da igreja se fecha sozinho. O relógio marca 3 horas. E é aí que começa o verdadeiro inferno. No início é quase imperceptível. Um ruído leve, um eco distante. Mas então você ouve passos. 7. Sempre 7. No corredor, no quintal, na calçada. Eles o seguem em silêncio. Nunca o ultrapassam. Nunca param. E quanto mais você tenta ignorar, mais próximos eles ficam. Os mais antigos da cidade dizem que o ritual não abre uma porta. Ele cria um laço. As 7 almas não vêm para ajudar. Vêm para lembrar. Lembrar que você ousou pedir ao que não entende. E que toda promessa feita à meia-noite nunca desaparece. Por isso, se numa sexta-feira qualquer você ouvir o sino tocar sozinho, não suba a colina, não atravesse o portão. E acima de tudo, não reze. Porque quem reza lá, nunca mais reza sozinho. Sabe aquelas histórias que passam de geração em geração, que ninguém sabe ao certo se são verdade, mas que só de ouvir já fazem a pele arrepiar? Pois é, essa foi contada pela minha mãe. E até hoje, eu não sei se acredito completamente, ou se prefiro não acreditar. Tudo aconteceu numa daquelas festas de interior. A música alta, risadas, cheiro de comida boa. Era para ser uma noite comum, alegre, dessas que ficam guardadas na memória. Mas no fim da festa, quando o povo começou a ir embora, e o som já se misturava com o canto dos grilos, ela e algumas amigas pegaram o caminho de volta para casa. Uma estradinha de terra cercada de mato e escuridão. Foi então que ela percebeu. Atrás delas, vinha alguém, um homem, todo vestido de branco. Roupas chiques, limpas, como se tivesse saído de um baile. No começo, elas acharam que fosse alguém conhecido, mas logo,
Algo pareceu estranho, ele não se aproximava, não falava nada, apenas seguia. Devagar, à mesma distância, passo após passo. E quanto mais ela olhava, mais o medo crescia, porque aquele homem não tinha rosto, nem olhos, nem boca. E quando ela tentava enxergar as mãos, os pés, era como se não estivessem ali, um vulto, um vazio vestido de branco. As amigas, uma a uma, foram se despedindo em suas casas, deixando minha mãe cada vez mais sozinha na estrada. E o homem continuava ali. O som dos passos dele era o único que ela ouvia além dos próprios. Um som leve, mas constante, como se o chão mesmo respirasse atrás dela. O coração dela batia tão forte que parecia querer fugir antes do corpo. Ela tentou acelerar o passo. Ele também. Tentou parar de repente. Ele parou. E foi nesse instante que ela percebeu. Aquilo não era gente. A estrada era longa, e a casa dela ficava num ponto isolado, cercada por um pequeno matagal. Ela sabia, se corresse podia tropeçar, se parasse podia ser alcançada. Então ela fez o que qualquer pessoa faria. Apertou o passo e rezou baixinho pedindo para chegar logo. Quando finalmente viu a luz fraca da varanda de casa lá na frente, um fio de esperança acendeu. Ela passou pela pequena varreda de mato com o coração na boca e, pela primeira vez, sentiu o silêncio total atrás dela. Não havia mais passos, nem sombra. Assustada, ela se virou e o que viu fez o sangue gelar. Aquela roupa branca estava caída no chão, como se o corpo tivesse sumido de dentro dela. Com as mãos tremendo, ela se aproximou e percebeu que no bolso da camisa havia um pedaço de papel amarelado, dobrado ao meio. Ela abriu. E ali, escrito com letras tortas e escuras, estava uma única frase. Quase peguei você. Desde aquela noite, minha mãe nunca mais andou sozinha por aquele caminho. E até hoje ninguém sabe quem ou o que era aquele homem de branco. Mas sempre que alguém comenta sobre aparições na estrada, ela apenas abaixa a cabeça e diz: eu sei o que vi. E você? Acredita nessas coisas? Ou prefere não olhar para trás? Você já teve a sensação de que alguém te observa todos os dias, de longe, sem nunca dizer nada, mas com um olhar que parece atravessar a alma? Meu irmão teve, e o que começou como uma simples coincidência virou o pior pesadelo da vida dele. Naquela época ele ainda estava na escola. Todo dia, ao voltar para casa, passava pela mesma rua, e lá estava ela, uma senhora estranha, parada sempre no mesmo lugar. Não falava nada. Apenas olhava, mas o olhar dela não era normal. Era fixo, intenso, e a cada dia parecia ficar mais sombrio. Ele me contava que às vezes ela sorria, mas não era um sorriso comum. Era algo frenético, bizarro, como se estivesse feliz por algo que só ela sabia. Ele tentava ignorar, acelerava o passo, fingia que não via, mas no fundo sentia que aquele olhar o acompanhava até em casa. E foi então que tudo mudou. Naquela noite, meu irmão teve um pesadelo. Nós dormíamos no mesmo quarto. Acordei com ele gritando: Luiz! O meu nome. Mas o som veio carregado de desespero. Abri os olhos e vi algo que nunca vou esquecer. No teto do quarto estava ela, a mesma senhora. Mas agora o rosto dela era diferente. Retorcido, sombrio, com traços de uma bruxa. O cabelo desgrenhado caía sobre o rosto e os olhos eram 2 buracos fundos, escuros, cheios de ódio e prazer ao mesmo tempo. Ela olhou direto para ele e disse com uma voz rouca, quase sussurrando: Luiz. Meu irmão, tremendo, respondeu com um fio de voz: sim? E então ela sorriu, aquele mesmo sorriso doentio de sempre, e respondeu: não, você está sozinho. Só eu e você. Naquele instante a cama começou a tremer. Girava sem parar, como se o chão tivesse se aberto. Meu irmão caiu no chão com um grito, sentindo uma dor enorme nas costas, como se algo o tivesse empurrado com força. Ele olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. E foi aí que viu algo ainda mais confuso. Na cama, eu estava dormindo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro da cabeça dele, a risada da bruxa continuava ecoando, alta, descontrolada. Parecia vir de todos os lados. E então, silêncio. Na manhã seguinte, ele me contou tudo. Jurava que tinha sido real. Mas o mais assustador é que quando fui olhar o teto do quarto, havia marcas de unhas como se alguém tivesse se arrastado ali em cima.
Até hoje ele diz que, às vezes, quando fecha os olhos, ainda ouve a voz dela sussurrando o nome dele. E você tem certeza de que está sozinho quando apaga as luzes para dormir? 3 relatos. 3 provas de que o sobrenatural não é apenas história, é lembrança, é marca. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal O Medo e ative o sininho para não perder o próximo encontro com o inexplicável. Eu sou o Arauto do Medo. E enquanto você dorme, há olhos que permanecem abertos.